Olá, querido, querida, graça e paz, amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Estamos aqui com o Bom Dia Vida, sim, para trazer para você uma mensagem de fé, de amor e de esperança. Da onde? Do coração de Deus, do seu coração. Amém? Nós estamos falando sobre o seguinte tema: abrindo os nossos olhos. E nós estamos usando a passagem de Lucas capítulo 24, versículo 30 e 31, quando os discípulos que estavam no caminho de Emaús sentam à mesa com Jesus. Jesus pega o pão, parte, dá graça e dá a eles. E quando eles pegam para comer, os seus olhos são abertos. E eles reconhecem que é Cristo, e Cristo desaparece na frente deles. Ontem eu dei apenas uma introdução. Hoje eu quero começar a entrar na mensagem por si. Amém? Então veja bem, preste atenção. Nós precisamos ter uma visão restaurada. Como assim, pastor, uma visão restaurada? Sem nós, igreja. Quando eu falo igreja, mas eu não estou falando de denominação. Casa de Oração Filadélfia, Sorocaba, Casa de Oração Filadélfia, Niterói, Casa de Oração Filadélfia, Gramadão, Assembleia de Deus de tal lugar, Batista de tal lugar. Não. Estou falando da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, precisa ter uma visão restaurada. Mateus capítulo 6, versículo 22, a Bíblia diz assim: escute, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus está dizendo que o que ilumina o teu corpo são os seus olhos. Então, se os seus olhos forem bons, o que significa os olhos serem bons? Ah, pastor, significa não ter miopia. Ah, pastor, significa ter olhos verdes, azuis, amendoados? Não, querido. Significa saber o que faz com o seu olhar, olhos bons, que você só consegue olhos bons com entendimento. E quando Jesus está falando de olhos aqui, não está falando desses olhos, mas está falando dos seus e dos meus olhos espirituais. Porque os discípulos no caminho de Emaús viam uma pessoa com ele, conversavam com a pessoa, mas eles não conseguiam reconhecer que era o seu Senhor Jesus, e eles andaram perto de Jesus. Nós vamos ver na frente que eles não eram multidão, que eles não eram discípulos de longe, eles eram discípulos de perto, porque convivia com eles. Então, amada igreja, que somos nós, precisamos de uma visão restaurada. Para quê? Para sermos restaurados. Nós só seremos restaurados quando nossa visão for restaurada. Não é a minha visão, não é a sua visão. É a visão da igreja. A visão que o Senhor tem para a igreja. Se a igreja conseguir enxergar da maneira correta, ela vai brilhar. A igreja tem brilhado? Diz para mim. Você acha que a igreja tem brilhado com tantas coisas que têm acontecido, com tantos escândalos que têm acontecido? Ah, mas é lícito que venha o escândalo, ai daquele por quem vem o escândalo. Sim, o escândalo vai vir, querido. Mas escute, nós abrimos a porta não, nós abrimos a porteira para um monte de coisa entrar. Coisas que a gente não poderia ir lá fora viver, mas nós acabamos abrindo para trazer para dentro da igreja, do nosso convívio, do nosso métier. E passamos a achar essas coisas normais, fomos perdendo a visão. A Bíblia fala no livro de Samuel que na época em que as lâmpadas estavam se apagando, Deus falou com Samuel. O que significa as lâmpadas apagando? Significa os olhos se fechando. Eli, o sacerdote, já não enxergava bem, não é isso que diz o texto lá? Seus filhos pintavam e bordavam, faziam de tudo que não deveria ser feito. Ele não enxergava mais. E a Bíblia diz que as lâmpadas estavam se apagando, os olhos estavam se fechando, estavam deixando de enxergar. Mas Deus falou com um menino. Aleluia! Não foi com um homem. Deus falou com um menino, uma criança que tinha sido levada, aleluia, para viver aos cuidados do sacerdote. Mas ela foi entregue a Deus.
E Deus vai atrás dele e fala: Samuel, Samuel. Até Samuel entender e o profeta perceber que realmente o sacerdote perceber que era Deus, falou: quando falar de novo, você diz: fala que teu servo ouve, eis-me aqui. E Deus começa então a falar com Samuel, abriu os olhos dele. Os discípulos aqui, amado, estavam assim: a cura do corpo, a igreja está na visão que o corpo tem. Então veja bem, os nossos olhos naturais nos impedem de ver. Os nossos olhos naturais nos impedem de ver. Lucas 24, versículo 15 e 16, olha o que diz. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conseguissem ver. Meu Deus. Eles estavam indo embora de Jerusalém. É isso que diz o texto. Porque aconteceram coisas em Jerusalém, amado, que frustraram eles. E a ordem de Jesus era ficar em Jerusalém. Não saiam daqui. Mas eles estão fugindo com medo, frustrados porque as coisas não aconteceram como eles queriam. Quantas vezes você fugiu de Deus porque as coisas não aconteceram como você quis, como você desejou, como você pensou que fosse, como você visualizou segundo a tua visão humana que deveria ser? Assim estavam eles. E eles iam conversando: poxa, eu achei que ele ia restaurar o governo, eu achei que ele fosse governar, eu achei que ele fosse colocar Israel lá em cima de novo, sabe, eu achei que tantas coisas iam acontecer. E nessa caminhada, quem se aproxima? Jesus. E eles não conseguem ver Jesus, conversam com ele, falam com ele, mas não veem. Por quê? Porque seus olhos estão como que fechados. Amado, tem muita gente assim andando na igreja com os olhos fechados e elas não conseguem ver Jesus na vida delas. Elas veem o diabo, elas veem a fofoca, elas veem um monte de coisa, mas Jesus elas não conseguem ver. Escute, eles estavam caminhando e Jesus se juntou a eles, começou a andar junto deles. Mas a Bíblia diz que os olhos deles os impediram de ver Jesus. Que coisa triste. Jesus andando, caminhando com eles, e eles não conseguiam enxergar Jesus. Tem muita gente na igreja assim. Estão andando, mas não conseguem ver Jesus. Elas veem um monte de coisa, veem até bênção, mas o abençoador elas não conseguem ver. Alguma coisa está errada. Os olhos estão fechados. Sabe, eles estavam amargurados. Eles estavam decepcionados. Eles não estavam abandonando Jesus. Eles estavam saindo do lugar que Deus os colocou. Mas não abandonando Cristo. Porque continuavam falando dele, das coisas dele. Revoltados, sim. Chateados, sim. Frustrados, sim. Temerosos, sim. Mas conjecturavam a respeito de Cristo, daquilo que eles viram ele fazer, daquilo que aconteceu. Mas se afastando cada vez mais do lugar que eles deveriam estar, que é o lugar da promessa acontecer sobre a vida deles. E eles andavam assim, meu amado, e não perceberam que Jesus se aproximou deles. Eu quero orar com você. Sabe, nós devemos fazer uma análise e perguntar: será que nós estamos andando como esses irmãos? Será que nós estamos andando porque são discípulos? Discípulos conhecem o mestre. Será que nós estamos nos comportando como esses homens estavam se comportando? Não conhecendo, não reconhecendo, porque os olhos estavam fechados para reconhecer a Cristo. Eles reconheciam qualquer outra coisa, menos o seu Senhor. Que tristeza. Bendito Deus, Pai Santo, amado, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, porque através dessa palavra o Senhor pode abrir os nossos olhos, o Senhor pode abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para que a gente possa entender e compreender aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós.
que são coisas iguais, mas também separadas, porque cada um tem um chamado e um propósito diferenciado. E o que acontece é que muitas vezes nós queremos estar no propósito do outro e assim, ó Deus, não cumprimos o nosso. Mas Deus, abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar aquilo que tu queres, aquilo que tu tens, e não venhamos sair do lugar ao qual o Senhor quer nos colocar para a glória e honra do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, beijo no seu coração, bom dia, vida para você. Deus te abençoe.